Quando eu usava a hipnose, quando eu comecei a introduzir a hipnose na minha clínica, na minha vivência clínica, foi interessante porque eu comecei a perceber também, por exemplo, o medo de dentista. Por que que a pessoa tinha medo de dentista? Porque é muito fácil você chegar e dizer assim, ah, tá, eu tenho medo, mas esse medo, ele é controlável, não é controlável, e ele é real, é irreal. Por exemplo, tem um medo que é irreal. A pessoa ouve alguém dizer que é trágico a experiência que ela teve no dentista, e quem ouve isso se apropria desta impressão e vem também achando que vai ser trágico a experiência no dentista. Então isto é um medo irreal, fantasioso. Agora, existem pessoas que passaram por circunstâncias que foram realmente traumatizantes e que daí então foge do controle da pessoa. Isso aí nós podemos classificar inclusive como fobia. Então quando você não tem um controle sobre o medo, ele se torna uma fobia, que necessita tratamento. A pessoa gera sofrimento para a pessoa. E o cirurgião dentista, ele não está preparado, ele não é, na faculdade, orientado de como lidar com uma situação desse tipo. Então, intuitivamente, o cirurgião dentista procura acalmar o paciente, colocar uma música mais tranquila, mas o tratar a causa, você percebe que não trata. E quando eu comecei a utilizar a hipnose, eu tive a oportunidade, exato, de fazer regressões de idade, de dar um novo sentido à parte emocional com que a pessoa associava ao trauma, ao medo que ela sentia, e muitas outras circunstâncias. Mas em se tratando especificamente do medo, foi interessante isso, porque eu consegui colher muitos resultados, eu consegui obter muitos êxitos em dar um novo sentido aos traumas que as pessoas sentiam. Eu percebia que, ao poder tratar este medo, esse cunho emocional que a pessoa atribuía ao trauma, e dar um novo sentido a isso, eu percebia os resultados do controle do medo. Então fui intensificando o uso na clínica, porém sofri muito preconceito, porque no início, apesar de ser mais discreto, as pessoas até perguntavam, ah, é hipnose e tal. Quando descobriu que era hipnose, não queriam nem saber. Falaram, não quero isso comigo. Não, não, não. Até poder diluir tudo isso, dissipar todo este preconceito, levou um tempo. E eu fui aprendendo ao longo do tempo que quando eu comentava para as pessoas, vamos fazer um relaxamento, vamos relaxar aqui na cadeira para que eu possa te tratar melhor, para que você fique menos tempo na cadeira, para que enquanto você estiver na cadeira relaxado, a anestesia vai pegar melhor, eu vou ter condições de fazer o mesmo tipo de procedimento, a mesma técnica, porém vai ser muito mais fácil eu poder trabalhar e com isso é menos tempo que você fica na cadeira. Quer fazer a técnica do relaxamento? A pessoa topava. E aí quando eu fazia e a pessoa então passava pela experiência e que ela via que ela manteve todo o controle, ela manteve, ela estava acordada, ela conversava se fosse preciso, ela se manifestava, ou seja, mesmo em transe hipnótico, a pessoa percebia que ela estava no controle. Então depois então eu comunicava, ó, tá vendo, isso aí é uma experiência de hipnose. Aí o preconceito se dissipa, porque a pessoa já percebe que a experiência que ela teve é diferente da impressão que ela tem sobre o que é hipnose. São coisas distintas, bem diferentes. E desta forma, agindo desta forma, eu pude obter muitas casuísticas, muitos resultados clínicos, que dá para contar num livro, se eu quiser. Muitas passagens interessantes. Pude aplicar a hipnose narcótica em pacientes com necessidades especiais aonde a aplicação da técnica da hipnose às vezes se torna mais complexa, porém você ao sedar o paciente, existem substâncias para isso, que nós sedamos o paciente, e ao entrarmos com a indução da hipnose,
você consegue conduzir todo o processo e também se torna extremamente tranquilo, confortável para o paciente.